Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Gazeta Esportiva. A Michele Janela está de férias e eu, Marina Buffon, estarei aqui no comando do Gazeta Esportiva pelas próximas 2 semanas. Eu conto com a audiência de vocês aí do outro lado para a gente começar esse ano de 2026 daquele jeito que a gente adora. E claro, além de nós, além de mim, além de você do outro lado, eu estou muito bem acompanhada nessa bancada aqui, ao lado de Alex Miller e de José Paes. Muitas palmas! Uma honra, hein? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vocês estão bem? Mais uma vez, feliz ano novo, né? Pois é, Começo de janeiro a gente dá feliz ano novo pra todo mundo. Pra todo mundo, né, que a gente encontra. Até acabar o mês, né? Feliz ano novo. É isso, gente. Ó, temos muita coisa pra falar. Vocês já tiveram um gostinho, né? Mas a gente volta daqui a pouquinho. E ó, o Flamengo anunciou hoje o encerramento das modalidades de canoagem e para-remo no seu quadro de esportes. Por conta disso, Isaquias Queiroz, dono de 5 medalhas olímpicas, se despede do clube após 7 anos nesta última passagem, junto de Gabriel Assunção, Matheus dos Santos e a Valdenice do Nascimento. Segundo nota divulgada pelo clube, a decisão foi, abre aspas, estratégica e está alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico dentro do Flamengo, fecha aspas. Muito triste, né, Quais gente? seriam as premissas que norteiam o esporte olímpico quando você dispensa um pentamedalhista olímpico? Um negócio meio sem sentido, né? Você pode até falar, olha, não queremos mais, a estratégia é cortar o esporte olímpico, vamos focar só no futebol, mas inventar palavras bonitas para falar algo que não corresponde com uma realidade razoável, eu acho complicado. Eu não gostei, fico muito chateado quando isso acontece. E se fosse assim, o Isaquias, a canoagem, eles dão um gasto absurdo pro Flamengo, que vai fechar a torneirinha e vai começar a gastar só no futebol mesmo, tudo que tem. Mas não, o esporte paralímpico, pelas apurações que a gente teve aí, R$10 mil por mês custava ao Flamengo, e essa equipe de canoagem também não era nenhum absurdo pro clube mais rico do Brasil. Pois é. Então, assim, a gente não consegue entender esse tipo de atitude. Aí a gente quer que nas Olimpíadas as pessoas, os nossos atletas, tenham todo o suporte, ganhem medalhas, sejam campeões, e a gente não dá aqui o mínimo de auxílio para eles via clubes importantes como é o Clube de Regatas do Flamengo. Aí quando um brasileiro ganha uma medalha de bronze na Olimpíada, as pessoas ainda torcem o nariz, mas puta, bronze na Olimpíada? Pois é. Dá licença, hein? Nunca vai ganhar um ouro. Pô, muito triste. Por situações assim que a gente vê que o esporte olímpico no Brasil está anos-luz atrás das grandes potências. E o Brasil teria capacidade material humano para ser uma potência olímpica. Mas não deixam. Lamentamos bastante. Vamos seguir por aqui com a nossa enquete do dia. Qual é a melhor dupla ofensiva neste começo de ano entre os grandes paulistas? Memphis e Yuri Alberto? Vitor Roque e Flaco Lopes? Neymar e Gabigol? Ou Caleri e Lucas Moura? Participa lá entrando no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto super importante também nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. José Paes. Opa, presente. E aí, qual é a melhor dupla ofensiva aí? Apareceu o Ryan e Verrete, né? Pois é, né? Rapaz, O diretor. Ô Marina, isso aí já deu uma confusão hoje na redação. Ah, é? Porque, Zé, Nossa Senhora. Porque um acha que é um, outro que é outro. Claro, cada um puxando pro seu lado, né? Depois de uma análise minuciosa feita por mim mesmo em relação à enquete, se você pegar Neymar e Gabigol, pela história, não tem nem o que falar. Sim. Principalmente por ter o Neymar, que é um gênio, o último grande gênio do futebol brasileiro. Mas pelo momento dos jogadores envolvidos aí na enquete, dessa enquete de hoje do Gazeta Esportiva, eu vou ficar com Vitor Roque e Flaco Lopes. Jogadores que vêm sendo convocados para suas respectivas seleções, agora em 2025, no ano que acabou. Vitor Roque jogando muita bola com a camisa do Palmeiras, se encontrou. Flaco Lopes da mesma forma se encontrou com a camisa do Palmeiras. Então eu vou ficar com eles, apesar do fim de ano maravilhoso que tiveram aí. Yuri Alberto, por exemplo, e o Memphis Depay com o título da Copa do Brasil com o Corinthians, e os dois sendo decisivos para que o Corinthians conquistasse esse título tão importante. Mas mesmo assim, pela temporada toda do ano passado, eu vou ficar nesse momento com Vitor Roque e Flaco Lopes. E aí, Alex? É mais ou menos nessa linha. Eu acho que em outros tempos não teria nem para largada assim Neymar e Gabigol, né? O Neymar, para mim, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. O Neymar, para mim, é genial, muito mais do que as pessoas falam e tentam diminuí-lo. Eu acho que o Neymar é gigantesco para o Brasil, para o futebol mundial. Sim. E o Gabigol viveu também momentos áureos, né? Só não chegou à seleção brasileira, talvez por conta de problemas, principalmente com o técnico antigo da seleção, que era o Tite, que os dois nunca se bicaram. Mas futebol por futebol, o Gabigol também foi gigante. Mas no momento,
apesar do título da Copa do Brasil, eu acho que o Vitor Roque tem um potencial gigante também, e o Flávio Lopes se encaixou bem com o Vitor Roque. Deu uma caída de produção no final, mas nesse momento eu acho que está um pouquinho mais à frente essa dupla do Palmeiras. Agora eu quero saber, das duplas, qual fica em quarto lugar, ou seja, em último lugar? Você está conversando muito com o diretor, viu? Ele está falando aqui no meu ouvido. Ele também me fez ele essa tá aqui, pergunta. Eu Nesse quero saber. momento, Marina, eu acho que Caleri e Lucas Moura não tem nem assim discussão. São dois jogadores que viveram um ano de 2025 muito complicado, muito difícil, lesões, não conseguiram engatar sequências importantes com a camisa do São Paulo. E lembrando, a gente não está falando tecnicamente, questionando tecnicamente esses atletas todos, especialmente aqui agora o Caleri e o Lucas Moura, que têm histórias muito interessantes no futebol. Mas nesse momento não estão entregando aquilo que os outros estão entregando. Então a gente está em primeiro aqui, Flaco Roque. Flaco Roque. Em segundo, vocês estavam falando Memphis e Yuri, pelo jeito, não? Eu acho Ou é que... Gabigol e Neymar? Não, eu acho que Memphis e Yuri nesse momento. E você, Alex? Nesse momento. momento. Para a gente ter algum tipo de coerência, porque o Gabigol não joga bola há 3 anos. E o Neymar ficou muito tempo machucado também. Então a gente não está votando na história, está votando, pelo menos no meu critério, no momento. Então, para mim. Então vocês estão falando que Caleri e Lucas estão atrás de Neymar e Gabigol? Eu acho. Sim, acho que sim. Acho que machucado por machucado, eu vou aí em quem tem mais futebol na história. E o Neymar, sem joelho, conseguiu ajudar o Santos de forma, assim, definitiva a não cair pra segunda divisão. Então, cara, não tem nem o que dizer. Você aí que tá do outro lado, você concorda com eles? Vocês acham que tá fazendo sentido? Vai ser 100% Comentem a zero, aí, não é? Comentem e votem na nossa enquete também no gazetesportiva.com. Mas agora o Gazeta Esportiva vai trazer as novidades do São Paulo. Que eles estavam falando mal aqui. Brincadeira, gente, não tá falando mal não. A gente tava falando aqui as informações, né? Quem apurou tudo pra gente pra trazer do Tricolor é o repórter Alexandre Silvestre. Muito boa noite, Silver. Tá definida ou não tá a situação do Oscar? O povo quer saber. Ainda não, Marina. Tudo bem? Boa semana para você, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Um grande ano de 2026. O Oscar já decidiu que vai pendurar as chuteiras, mas ele precisa entrar em acordo com o São Paulo, porque ele tem contrato com o São Paulo. Teve esse problema de saúde sério o ano passado, trabalhando para o São Paulo. O São Paulo deve grana para o Oscar, mas a definição do acordo ainda não saiu. Está sendo negociada entre as partes. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista, Marina, domingo em Mirassol, às 20h30 contra o Mirassol, grande campanha do Mirassol nessa temporada no Campeonato Brasileiro, ou melhor, na temporada que passou 2025. E o Arboleda, só para variar, se reapresentou com dias de atraso, mas dessa vez ele avisou a diretoria. Foi combinado com comissão técnica, com o São Paulo, a informação que eu apurei hoje com pessoas lá de dentro do São Paulo, que o Arboleda combinou que chegaria 2 dias atrasado, chegou, já está treinando em Cotia, onde o São Paulo realiza a intertemporada. São Paulo que tem 2 reforços confirmados, o Danielzinho, meio-campista do Mirassol, além do goleiro que vem para ser reserva do Rafael, o Coronel, que veio do futebol norte-americano. O Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol, está encaminhado com pré-contrato assinado com o São Paulo, só deve chegar em março, porque ele ainda tem vínculo com o Mirassol. São Paulo, para ter o garoto agora, garoto não, porque ele já tem na casa dos 30 anos de idade, mas para contar com esse lateral direito, o São Paulo teria que fazer uma compensação financeira. Como o São Paulo não está nadando em rios de dinheiro, o São Paulo está negociando para tentar antecipar essa vinda do Lucas Ramon. Caso contrário, ele só chegará mesmo em março. O São Paulo que quer ainda mais 3 reforços, um zagueiro, mais um jogador de meio campo, que pode ser o Alan, que está encostado no Flamengo, e um atacante de velocidade para jogar nas pontas, tanto pela esquerda quanto pela direita. Caleri, Jonathan Caleri, que perdeu boa parte do ano de 2025 porque lesionou o ligamento cruzado do joelho, falou nas últimas horas nessa reapresentação de São Paulo. E o Caleri, apesar de ter desfalcado o time por muitos meses, já ter passado dos 30 anos, está se sentindo renovado como um garoto. Parece que ele bebeu água da fonte da juventude nas férias. Fala aí, Caleri. Parece que sou moleque da base que vai treinar por primeira vez com os profissionais. A verdade, outra vez me sinto com muita vontade de vencer, de ganhar, de outra vez sentir a sensação que é entrar de novo no Morumbi, entrar de novo com a camisa do clube. Sou
um garoto feliz de novo. Já eu volto aqui da frente do Pacaembu, que é campo neutro, para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, Marina. Tá certo, Silver. Muito obrigada por essas primeiras informações do São Paulo, então. E aí, eu quero saber de vocês. Temos 2 assuntos para falar. Então, o Oscar e esses novos reforços, inclusive o Caleri também, que a gente pode chamar de reforço, que ano passado nem jogou direito aí. Alex, para você, o Oscar, tem muito torcedor falando sobre o Oscar deveria abrir mão, né, de alguns valores, não jogou, o que se esperava dele. Qual que é a sua opinião sobre essa situação do São Paulo com o Oscar? Eu acho uma coisa um pouco delicada, porque aí cada história é de um jeito e cada pessoa, não estou falando nem de jogador de futebol, cada pessoa encara de uma maneira, principalmente quando se tem um contrato, né? Quando se tem um vínculo oficial, empregatício, ele é um trabalhador até então, né? Enquanto ele não anunciar oficialmente a sua aposentadoria, ele segue sendo um profissional com um contrato em vigência. Então ele teria o direito de cumprir esse contrato, deve ter cláusulas aí de rescisão, enfim, para rescindir como é que faz. Agora, se a gente ponderar aqui como sapo de fora, ele é um cara que, graças a Deus, está com a vida resolvida financeiramente. Ele não precisaria, talvez, ir até as últimas instâncias, a ferro e fogo, cobrar o clube que o revelou, sabendo, inclusive, que o clube vive problemas. Isso não é coisa dele, ele não tem culpa de nada disso, né? Não tem nada com isso. Mas numa relação de mão dupla, você precisa ceder também, acho que você precisa abrir mão de algumas coisas, então acho que deve ser em cima disso que eles estão discutindo para saber qual é o denominador comum. Eu acho que deve haver um acordo, ele não vai abrir mão de tudo, não vai falar, eu amo o São Paulo, então não quero nada, mas também o São Paulo vai ter que fazer esse malabarismo com ele para chegarem justamente a esse acordo e o São Paulo honrar com o que combinarem, né? Eu tô com o Alex nessa, acho que vai ser mais ou menos por aí mesmo. O Oscar, ele tem uma história importante no São Paulo, aí em dado momento saiu, né, em litígio e tal, foi pro Inter, enfim, aquela história toda que a gente conhece, mas esse retorno do Oscar pro São Paulo foi um retorno para casa, assim, a gente sentia ele muito feliz, muito ligado ao clube, querendo de fato retribuir muita coisa ao clube, então eu entendo que eles vão chegar aí num acordo interessante para que o Oscar vá para a sua aposentadoria de uma maneira muito digna, e é bem isso que você falou, trabalhador, ele tem direito a receber, está no contrato, então eu acho que o São Paulo vai chegar num acordo sim com o Oscar para que todo mundo fique feliz nessa história. Quem sabe até mantendo o Oscar com algum vínculo com o São Paulo, no sentido de ser um embaixador, de ser um cara que possa colaborar de alguma maneira, na parte administrativa, na parte de relacionamentos, né, para que ele possa também se manter no futebol e ligado ao clube em que ele estava defendendo. Ô Zé, e o Caleri, hein? Então, o Caleri eu gosto muito dele, é um atleta que ele não se esconde, especialmente nos momentos ruins do São Paulo, que foram muitos ao longo, principalmente da temporada de 2025. Era um cara que sempre parava na zona mista para trocar ideia com os repórteres quando o São Paulo perdia. Então, assim, muitas vezes a gente não vê o jogador aparecendo nesse momento, dirigentes, né, que também não aparecem às vezes, mas o Caleri estava sempre lá dando a cara a tapa. Eu torço muito por ele, é um jogador que pode não ser um primor tecnicamente, mas é um atacante que, se sobrar ali, ele empurra. Ele sabe fazer gol, ele é um fazedor de gols, é um cara que entende ali. Toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. Viveu uma fase ruim, é bem verdade, mas é um cara que entende ali da arte de fazer gols. Eu não descartaria ele, não. Acho que é um cara que ainda pode ajudar muito o São Paulo, sim. Eu acho que ele pode ser considerado como um reforço, como se fosse um jogador contratado, né? Uma novidade para o ano que vem. Tá tão ansioso quanto, né? E eu gostei da declaração dele, né? Que a gente ouviu, assim, ele está se sentindo um garoto, ele está se sentindo um menino começando a carreira, mesmo não sendo assim. Então acho que essa vontade que ele vem nutrindo, né? De voltar a jogar, de defender o São Paulo, acho que isso pode ser muito positivo para um time muito carente de qualidade. Sim. Lembrando que o Caleri esteve presente na maioria das preleções dos jogos importantes, mesmo estando machucado no ano passado na temporada, né? Então, importante liderança também para o tricolor. Estávamos falando de meninos aqui, né? E a Copa São Paulo de Futebol Júnior começou em ritmo acelerado. Vamos conferir agora como Corinthians, Santos e São Paulo estrearam no torneio. Corinthians e Trindade estrearam pela Copinha e o Timãozinho venceu pelo placar mínimo. O gol da partida foi marcado pelo centroavante Favela no finalzinho do jogo. O São Paulo também estreou bem e venceu o Maruinense do Sergipe. O tricolor abriu o placar com esse gol olímpico marcado pelo TT ainda no primeiro tempo. O segundo também veio com um escanteio que o Pedro Ferreira cobrou na cabeça do Paulinho para definir o placar em 2-0.
Em São Carlos, o Santos recebeu o Real Brasília e fez o primeiro logo cedo com um golaço de cobertura do Matheus Xavier. 5 minutinhos depois, o meia Bernardo achou o Matheus Xavier livre na área. O camisa 11 dominou e bateu de direita na saída do goleiro. 2-0. Na segunda etapa, o Gabriel Faria se atrapalhou na hora de encaixar a bola e cometeu pênalti no Pedro Assis. O próprio Pedro Assis foi para a cobrança e, com categoria, fechou o marcador para o Santos, 3-0. Tá aí, então, lembrando que o Palmeiras joga hoje ainda contra o Monte Roraima, faz sua estreia lá na Arena Barueri às 19h30. E esse início de copinha, gente? Estavam assistindo no final de semana? Assisti, o Pedro Assis ali, ele tá treinando profissional. Você viu o pênalti que ele bateu? Estilo Neymar, esperou, só deslocou o goleiro, muito bem batido o pênalti. E gols interessantes aí nós tivemos, né, dos times paulistas, o menino do São Paulo ali, o TT, fazendo um gol olímpico. Brincadeira, a gente faz tempo que não vê um gol olímpico no futebol brasileiro, né? Teve personalidade, bateu bem pro gol ali, fez um golaço. Também o menino do Santos, o Matheus, fazendo um de cobertura. Rapaziada, tá vindo com tudo, hein, Alex? Tá vindo com tudo, né? E dando a lógica, os grandes clubes vão prevalecer nessa fase inicial, em que eles enfrentam times de menor expressão, né? O Palmeiras, por exemplo, vai pegar o Monte Roraima, que veio lá do norte do país para disputar a Copinha. Imagino, inclusive, que o goleiro Aranha do Palmeiras possa ir dormir essa noite sem precisar tomar banho, inclusive, porque não deve ser exigido durante o jogo. Mas é isso, né? A Copinha tem muitos objetivos dentro dela, de acordo com cada clube, de tamanho de cada clube e de cada empresário também, né? Porque o que tem empresário ganhando dinheiro em Copa São Paulo é uma grandeza. Faz parte do contexto aí de existir a Copinha, com 4 milhões de clubes em 20 dias para ser disputada essa competição. Né? Eu gosto da Copinha, assim, no sentido de alimentar o sonho desses meninos, né? Eu acho que a vida também é feita para ser sonhada, principalmente para ser sonhada, e ver esses meninos, hoje tinha meninos chorando no hino nacional. Eu vi também. Uma cena muito tocante, assim, emocionante, porque aquilo ali é a vida daquele rapaz. É o sonho, né? É o sonho, é o que ele quer fazer pro resto da vida, então é muito legal ver esses meninos aí, essa rapaziada indo atrás do sonho. Eu gosto bastante, viu, Marina? Eu também gosto bastante. O início do ano, gente, foi agitado para os técnicos da Premier League também. Rubem Amorim foi demitido do Manchester United após o empate por 1-1 com o Leeds ontem, depois de uma passagem irregular e com episódios de conflitos nos bastidores, principalmente com Jason Wilcox, diretor de futebol. Teve, né, gente, troca de farpas ali na coletiva de imprensa, né? Mas a troca do comando no United aconteceu apenas 4 dias após o desligamento do Enzo Maresca do Chelsea. Ele foi campeão da Copa do Mundo de Clubes sobre o PSG no meio do ano, mas depois o time caiu de produção, também foi embora no dia 1º e hoje, dia 5, o Rubem foi embora também. E aí? São duas demissões políticas, assim. O Maresca vinha fazendo um grande trabalho no Chelsea. O treinador italiano ganhou a Copa do Mundo de Clubes recentemente, estava com um time interessante ali do Chelsea e saiu por questões de bastidores, se sentia fritado, aquela coisa toda, não foi pelo desempenho propriamente dito dentro de campo. E o Rubem Amorim, como você bem disse, Marina, numa coletiva, ele disse que chegou para ser não apenas o técnico do Manchester United, mas também um diretor. E aí já tem o diretor lá, então entrou em rota de colisão. E aí acabou sendo demitido. Então, são duas demissões aí completamente políticas que a gente pode dizer. Mas 2 trocas de técnicos em 5 dias é Brasil ou Inglaterra? Pois é, uma coisa que nós estamos mais acostumados a ver por aqui, mas lá aconteceu, né? No maior futebol do mundo, em termos de campeonato nacional, não é algo muito comum de se ver, sobretudo em grandes times, né? 2 grandes clubes, multicampeões, e trocando de treinador agora. É sinal dos tempos. Pois é, e reforçando, né? Maresca foi campeão Foi, no meio do ano, na Copa do Mundo de Clubes, venceu Palmeiras, venceu Fluminense. Não, e o Real Madrid há pouco tempo também teve essa condição de ficar sem técnico. A torcida queria expurgar de lá. O Ancelotti, você disse? Não, o atual. Ah, sim, o Xabi Alonso. O Xabi Alonso. Sim. Gente, técnico é uma profissão muito boa, mas muito difícil também, difícil. né? Não dá, não. Eu quero chamar de volta aqui o Alexandre Silvestre, porque ele prometeu trazer notícias do Corinthians, não é isso, Silver? O Yuri Alberto já se reapresentou no clube ou não?
Ainda não, Marina. O Yuri Alberto já havia combinado com o Corinthians no ano passado que ele teria essa ida para a Itália. Foi a Roma resolver uma questão de passaporte, cidadania italiana, se bem que o torcedor fica um pouco arrepiado, porque a Roma da Itália veio numa investida forte ano passado de 190 milhões de reais para tentar contratar o Yuri Alberto. O Corinthians não quis negociar o atacante, que é ídolo da torcida, por que não, artilheiro do time, e que tem contrato com o Corinthians até 2030. A multa rescisória para o mercado do exterior está na casa dos 500 milhões de reais. Então o Yuri foi para a Itália para resolver a questão do passaporte, da cidadania italiana, é o que consta, é o que eu posso revelar para vocês nesse momento. Memphis Depay, que curtiu férias no Nordeste brasileiro, se reapresentou normalmente, mas ainda não trabalhou com bola, ainda nas partes internas do CT Joaquim Grava, porque o holandês está cumprindo aí um cronograma específico para ele desde o ano passado, para que ele possa jogar com mais constância. Teve algumas lesões que não estavam no script em 2025, então ele segue esse cronograma, digamos assim, especial. Romero não faz mais parte dos planos, o contrato venceu, o Corinthians se despediu do Romero, fica a saudade pelo Romero, um cara que foi muito importante durante quase uma década, vestindo com muita honra a camisa do todo-poderoso Timão. Maicon, volante, terminou um empréstimo dele, o Corinthians tenta contratá-lo junto ao Shakhtar Donetsk, já tem tudo ali meio que apalavrado com o Shakhtar, que ficaria com 50% dos direitos econômicos do Maicon. O Corinthians fez uma proposta de 2 anos de contrato semana passada para o Maicon ficar em definitivo no Corinthians nessa sociedade com o Shakhtar Donetsk, porém o Corinthians teve que subir essa proposta para 3 anos de contrato, porque o Atlético Mineiro entrou na jogada querendo também o atleta. E o Fagner, que estava jogando e continua jogando no Cruzeiro por empréstimo, agora é jogador do Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro entraram em acordo, Corinthians se livra aí de 8 milhões mais ou menos de reais que teria de pagar ainda de folha de pagamento para o Fagner, lateral direito, durante essa temporada. Portanto, o Fagner vai agora em definitivo para o Cruzeiro. O Tite conhece muito bem o Fagner, quer contar com o lateral direito, e é isso, Marina, mas tem mais Corinthians já para vocês no Gazeta Esportiva. Tem mais ainda, Silva? Você falou um monte de coisa de Corinthians aqui, ó. Vamos lembrar, então. Acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar é sobre a situação do Yuri Alberto. Porque assim, ô Zé Paz, é o seguinte, você vai viajar para a Itália no exato momento que tem aquela proposta ali para você da Roma. Fala aí, para tirar um passaporte, uma cidadania. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem todos os motivos para ficar preocupado, mas a multa é muito grande, a não ser que haja um acordo aí para que o Yuri saia por um valor menor, mas o Corinthians está totalmente coberto com esse valor astronômico de multa que trouxe agora o Alexandre Silvestre aqui no nosso programa. Então acho que o torcedor corintiano tem motivos, claro, para ficar de olho nessa situação, mas não acredito que o Yuri saia. Ele tem uma idolatria muito grande agora no Corinthians, especialmente com a conquista do título da Copa do Brasil. Então acho que ele, dentro dele, ele pensa em ficar sim no Corinthians, até por tudo que vem conquistando nos últimos tempos aqui. Eu acho também. Eu acho que ele está indo mais por essa questão realmente do passaporte, para viabilizar aí esse passaporte italiano, europeu, e depois retornar e ficar com o passaporte para o futuro. E eu acho que o Yuri não vai sair pela multa e também por essa ambição de jogar uma Libertadores pelo Corinthians de novo. O Memphis vai continuar, a dupla vai seguir. Acho que não seria o momento para o Yuri Alberto sair, ser vendido. O Corinthians vai segurar um pouquinho esse time, os principais jogadores, em que pesa o fato do Pedro Raul ter voltado e ter sido reintegrado ao elenco do Corinthians, mas é só para ter como opção no elenco, né, para as necessidades ali. Reserva total. Mas o Yuri Alberto não vai embora, não. Ele viajou mesmo para resolver a questão do passaporte. Respirem, então, corintianos, tá certo? Você falou do Pedro Raul então retornou. Romero foi-se embora, acabou o contrato acabou dele. Acabou o ciclo, na verdade. Exato, acabou o ciclo. É um ídolo do Corinthians. Sim. Mas obrigado e vamos seguir a vida. Isso. Certo, o Memphis se reapresentou normalmente também, treina ali separado, tá fazendo ali a questão toda dele, é isso, né, Zé? O Memphis também totalmente adaptado, até o Brasil, né? Passou férias aqui na Bahia agora. Começou a dar entrevista em português agora. Agora ninguém segura. Eu acho que até a Copa do Mundo muito também. Legal, né? Falar o português. Tem que aprender, você tem que aprender a língua de onde você está trabalhando. Acho legal. Não importa de onde seja. E eu acho muito legal, acho que o Memphis ele tem contrato com o Corinthians até a Copa do Mundo, vai ficar aqui.
até porque uma mudança agora em 6 meses, para você se adaptar em uma outra liga, em um outro clube, em outro país, quem sabe, a 6 meses de um torneio, que é o principal torneio do mundo, acho que não é um bom movimento. O Memphis, ele já declarou que pensa da mesma forma, então acho que ele continua aqui com a maior tranquilidade do mundo. Agora, em relação ao Fagner, que também falou aí o Alexandre Silvestre, já era um capítulo completamente passado, completamente superado na história do Corinthians. O Fagner tem uma história importante com a camisa do Corinthians, mas agora o Tite foi pro Cruzeiro. O Tite é um cara que gosta do Fagner, que trabalhou com o Fagner, que levou o Fagner para a Copa do Mundo em 2018, então assim, a vida dele está toda no Cruzeiro, alivia a folha salarial do Corinthians, abre um espaço para o Corinthians contratar. Visando como é boa a Libertadores, o Corinthians está na fase de grupos da competição, precisa ter um time interessante, importante para disputar essa competição, porque é o grande sonho do corintiano na temporada agora de 2025. E a única coisa que mantinha algum vínculo do Fagner com o Corinthians era simplesmente o contrato. É isso. Né? Nada mais, nada mais. A realidade do Fagner, a vida do Fagner já é o Cruzeiro, já era o Cruzeiro, e com a chegada do Tite, mais ainda. Então é só a solução encontrada, e a melhor solução realmente foi encontrada para solucionar esse caso. E teve a questão do Maicon também, né? Que está sempre pendurado, ele sai, não sai, fica, não fica, o Atlético entrou na parada. Mas no final das contas, a sensação que eu tenho é de que o Corinthians ainda vai continuar com o Maicon, vai conseguir renovar com o Maicon, adquirir o Maicon em definitivo. Essa seria uma perda importante para o Corinthians. O Maicon, ele tem se fixado como um jogador interessante no esquema do Dorival, é um dos capitães do time, tem uma influência muito grande no vestiário, um cara que tem uma história no Corinthians de título de brasileiro, foi campeão paulista, Copa do Brasil, é uma figura importante também no vestiário. Então, se perder o Maicon, aí vai ter que correr atrás do Corinthians. Tá certo. Continuando ainda falando de mercado da bola, o atacante Gabigol foi apresentado hoje como novo, né? Novo reforço do Santos. Novo, velho conhecido. Quem acompanhou tudo por lá foi o nosso repórter Marcelo Bacejo. Dá só uma olhadinha. É nóis, tamo junto. O bom filho a casa torna. Após 7 anos, Gabigol está de volta ao Santos. Um reencontro, segundo ele, inevitável. Tudo começou, eu acho que em casa, né? A Rafaela começou a falar para mim voltar para Santos, os meus pais também. E aí, se sempre tive uma vontade de voltar, isso iria acontecer em algum momento. Gabigol foi emprestado ao Santos pelo Cruzeiro até o fim de 2026. No Peixe, o atacante vestirá a camisa 9 e vive a expectativa de formar uma dupla icônica com Neymar. Todo mundo sabe que o Neymar é meu ídolo e também um amigo. Pude jogar com ele na seleção, a gente sempre foi muito feliz dentro e fora de campo. O retorno de Gabigol ao Santos é um recomeço para o atleta. O camisa 9 se transformou em um dos maiores ídolos da história do Flamengo, mas nos últimos anos passou a amargar o banco de reservas e se transferiu ao Cruzeiro, onde também não se firmou como titular. Por isso, voltar ao clube considerado sua casa é um grande trunfo para que Gabigol, enfim, dê a volta por cima na carreira. Muito feliz de estar em casa, né? Antigamente eu sempre morava em lugares mais, entre aspas, distantes, então meus pais sempre iam me visitar, viam um jogo e depois voltava para casa. Agora a gente tem um contato diário, como todo mundo sabe, a minha namorada também é daqui de Santos, então as famílias vão estar próximas. O estilo de jogo do técnico Vojvoda é outro fator que tem empolgado o Gabigol. É um estilo que cabe mais a mim, a pressão mais curta, uma pressão mais no campo do adversário. E é o DNA do Santos, né? Ter a bola, atacar com bastante jogadores, fazer gols, correr riscos. Então, creio eu que eu estou no lugar certo, na hora certa, para poder ajudar o Santos. Justamente por isso, retornar ao Santos depois de jogar por 2 dos clubes mais ricos do país na atualidade está longe de ser considerado um passo atrás. Se o passo atrás for voltar para o maior time da Terra... Não tem passo para trás melhor do que esse. O
O Santos precisava de Gabigol, assim como o Gabigol precisava do Santos. 2025 foi um ano aquém das expectativas para ambas as partes. Mas clube e jogador, ao menos, iniciam a temporada com a esperança de dias melhores. Na Vila, ninguém pode vir aqui e achar que pode ganhar da gente. Então, sábado a gente já espera o estádio lotado para poder mais uma vitória. E se precisarem de Gabigol já no próximo sábado contra o Novo Horizontino, na estreia da equipe no Paulistão, o atacante não tem dúvidas. Pronto, depende do mister, né? Depende de mim. Mas eu tô bem, tô me sentindo muito bem. Tá aí então, o que vocês acharam da apresentação do Gabigol? Eu acho o Gabigol um jogador muito acima da média de um modo geral, assim como também ele é acima da média para dar entrevista, para se colocar, para se justificar nos momentos de polêmica ao longo da vida, para lidar com o público, para passar os recados que ele gosta de passar, seja por redes sociais, seja em entrevista coletiva. O Gabigol é um jogador acima da média em todos os aspectos e essa coletiva foi sensacional para ele, porque se existia algum temor de que ele não fosse bem recebido pela torcida principalmente, com essas poucas palavras que ele falou, mais os 2 golzinhos que ele fizer logo no começo, um abraço, ele vai ganhar o mesmo nível de idolatria do Neymar. Então o Gabigol chega num momento, e assim como eu falei do Neymar quando eu estava sem clube e veio para o Santos, eu falo para o Gabigol, que não joga bem há uns 3 anos já, e o único lugar que poderia fazer com que acelerasse esse processo de volta a um bom nível de futebol era o Santos. Por ser onde foi revelado, por se sentir em casa, por ter o Neymar também que ajuda, tem essa parceria que faz parte, que pode ser importante. Um vai ser importante para o outro, porque tecnicamente ele vai agregar sem dúvida nenhuma ao Santos, que precisa sempre de jogadores, é um time carente de qualidade, e para o Gabigol se recuperar no futebol com 30 anos de idade ainda, 31, o Santos vai fazer muito bem para ele também. Então é um casamento que para mim foi ideal para as duas partes. É um personagem necessário no futebol, o Gabigol, né? Por tudo isso que você disse também, Alex, é um cara que sabe jogar para a torcida, sabe dar boas entrevistas e sabe jogar dentro de campo, especialmente nesse time do Santos, que vive uma escassez aí de grandes jogadores nos últimos tempos. Ele vai chegar para jogar, vai ser titular, vai ser o grande nome desse ataque do Santos juntamente com o Neymar. Então acho que tem tudo para dar certo. É bem verdade, Gabigol no Cruzeiro não jogou absolutamente nada, não foi bem com a camisa do Cruzeiro, mas no Santos, estando na casa dele, no clube que o revelou, de volta na cidade que ele tanto ama, vai jogar com o Neymar, que é um ídolo, ele disse aí na reportagem do Marcelo Baceggio. Tem tudo para desempenhar muito bem e ajudar bastante esse time do Santos em 2026. E o Gazeta Esportiva traz uma outra declaração do Gabigol sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo. Vamos ver. O presidente está sendo bastante otimista. É claro que é um sonho estar na seleção, sempre vai ser um objetivo, até o momento que eu encerrar minha carreira vai ser um objetivo estar na seleção, mas creio eu que o meu momento não condiz com isso, mas também não é impossível. E aí, não é impossível? Zé. Olha, eu acho que o Gabigol foi muito bem também nessa resposta, porque seleção brasileira, venhamos e convenhamos, hoje tem outros jogadores que estão muito à frente do Gabriel Barbosa. Você tem o próprio Vitor Roque, que a gente comentava aqui no início do programa, você tem o João Pedro jogando muito bem no Chelsea, entendo que até o próprio Pedro lá no Flamengo está à frente. O Pombo, que o Ancelotti tem chamado e gosta, mesmo com o povo falando que não tem mais nada a ver, mas o Ancelotti gosta. O Richarlison é um gosto pessoal do treinador, que é o chefe. Que manda. Então, assim, Copa do Mundo de 2026 para o Gabriel Barbosa, eu entendo que vai ser pela televisão, vai ser assistindo. E ele já está bem consciente disso. E isso é bacana. O jogador chegou com os pés no chão. Ele sabe que ele tem que recuperar o futebol dele e ajudar primeiramente o Santos. Mas, Zé, se ele chegar arrebentando agora? Não dá. Arrebentando. Calma, não. Não dá tempo. A não ser que ele faça 3 gols por jogo até junho. Aí tem que convocar. Se não, não. Ele e Neymar ali, não dá pra sonhar? Cara, o Neymar, sim. Eu acho que ele pode ajudar o Neymar nesse processo de busca da Copa do Mundo. Agora, ele e Gabigol ir pra Copa, eu acho que seria algo assim digno de uma das maiores viradas da história do futebol, assim, sabe aquela remontada do Barcelona, do Neymar, Messi, contra o PSG, aquela coisa que a gente talvez não veja nunca mais. Porque assim, teria que, acho que, machucar uns 4 atacantes, outros 2
xingarem o Ancelotti, mais uns outros 3 pararem de jogar bola e não fazerem mais gol, para aí sim a gente ver se o Gabigol tem alguma possibilidade. Pô, tem o Caio Jorge, cara, que era o titular do Cruzeiro em relação a ele, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro na frente. Então, assim, tem muita gente na frente pro Gabigol falar. E ele foi muito consciente, é isso que é legal. Ele não veio também falando assim, não, claro, se Deus quiser eu vou trabalhar para que eu possa estar na Copa do Mundo. Ele foi bem realista. Ele foi muito pé no chão nessa entrevista aí. Por isso que eu falei, ele é um cara muito inteligente. Ele sabe lidar com as situações, ele sabe lidar com as palavras. E acho ele só tem a ganhar com isso, com essa demonstração de pé no chão, de humildade até, né? Ele não tem muito cara de ser humilde assim, né? Mas nessa entrevista ele deu declarações que mostram uma humildade que não combina muito com ele, mas que a inteligência dele sobressaiu a humildade. Ele foi realista, né? Foi, total. Foi realista. E o próprio Neymar, que está à frente do Gabigol para ser convocado para a Copa do Mundo, só está à frente porque é o Neymar. Porque também, assim, não vem fazendo nos últimos anos, sem dúvida, no último ciclo de Copa do Mundo, coisas que justifiquem a convocação dele para a Copa do Mundo. Ele só vem sendo cogitado porque é o último grande gênio do Brasil. Por isso, só por esse motivo. Porque senão o Neymar também já nem seria cogitado na Copa do Mundo esse ano agora, em 2026. Muito bem. Ô Alex, você tinha alguma coisa para falar também de organizada, não tem? Não, é que antes da coletiva começar, ele recebeu ali alguns presentes de membros de torcidas organizadas do Santos e chamou a atenção um dos líderes da Sangue Jovem do Santos. Quando foi dar ali alguma coisa, ele não só cumprimentou, mas ele deu uma intimada no Gabigol, dizendo assim, é nóis, hein, a gente vai apoiar, mas vai cobrar também. Fica esperto que aqui não é também o lugar que você vai chegar e fazer o que você quer. Então você percebe até que no gesto corporal, né, ali, ó, bem nesse dos momento, dois, né? ali, ó, o torcedor vai que em direção ao Gabigol, o Gabigol meio que dá uma recuada, dá uma desviada no assunto, não encara muito o rosto do torcedor e ele continua insistindo em falar, né, que a gente não... O som ficou muito ruim nessa hora, mas a gente... Não deu pra... mas dá pra entender mas que deu é pra isso. entender e a gente sabe que foi esse o teor dessa conversa, assim, uma intimidade de leve, um recado de leve da torcida. Olha, tá chegando, então joga a bola, nós vamos apoiar, mas também você tem a responsabilidade e nós vamos cobrar. A gente tá de olho em tudo que você fizer aqui, mais ou menos por aí, entendeu? Mas isso também tem a ver com o que ele fez, né? Exatamente. Não é? No passado, agora, recente. Me lembro que eu fui fazer um jogo Santos e Flamengo na Vila Belmiro na época da pandemia. E o Gabriel fez 3 gols contra o Santos nesse jogo. Ele acabou com o jogo. Ele é um jogador... E ia lá para os membros da diretoria e comissão técnica do Santos que estavam ali na arquibancada, dava uma provocada. Ele é esse tipo de jogador, ele provocou muito. Ele foi provocado quando ia para Vila Belmiro defendendo outros clubes e provocava também os torcedores do Santos. Mas é uma via de mão dupla ali, o cara tá jogando, a torcida provoca e provoca ele porque sabe que ele é um grande jogador e pode entregar. Podia entregar para as outras equipes e pode entregar agora com a camisa do Santos novamente. Então, assim, entendo que foi uma situação completamente normal pelo que aconteceu no passado recente entre o Gabigol e a torcida do Santos. Agora, a partir do momento que ele fizer 2 golzinhos, que nem o Alex disse aqui, acabou, é amor, é Gabigol, meu Deus do céu, aquela coisa toda, aquele amor todo. Porque o que importa é dentro de campo. Mas se você ele acha que começar a resolver os problemas, essa acabou. cobrança aí, Alex, não pode ter sido também, você não jogou nada nos últimos 3 anos, você tá vindo pra cá... tá tudo no pacote, Marina. Né? Tá tudo, é provocação, Tá tudo no não pacote. jogou nada, não vem chegando aqui achando que você é o rei de Santos. Já Então, tem assim, um rei, tem o né? príncipe, né? Pois é. E ele aproveitou até a coletiva para dar uma esclarecida num problema que houve recentemente quando ele veio jogar pelo Cruzeiro. Com um torcedor, contra o Santos, né? que foi com um torcedor. E muita gente interpretou como se ele estivesse atacando, entre aspas, a torcida do Santos, olhado para a arquibancada e feito alguma coisa. Não. Na verdade, ele explicou que foi um torcedor que falou algo lá que incomodou, que foi uma ofensa lá direta, enfim, e que ele se dirigiu a esse torcedor específico. Que ele não sabe nem quem é também, Que não né? sabe, não conhece. Foi naquele dia lá na hora, bateu de frente. A arquibancada da Vila é muito perto do campo, né? E aí teve esse embate com o torcedor e ele retrucou ali, uma troca ali de ofensas, de respostas, enfim. E ele fez questão também de explicar isso hoje na coletiva. Não foi nada contra a torcida do Santos, mas com uma pessoa específica. O futebol é paixão. O torcedor é 100% paixão. Igual o Neymar no começo, lá que ele foi brigar com o torcedor depois do jogo lá na arquibancada. Então, assim, discutir com o torcedor. Eu encaro isso aí com uma naturalidade muito grande do que aconteceu ali, a intimidade que o torcedor fez.
Porque o torcedor, ele ama o Santos, acima de qualquer jogador, de qualquer coisa. Agora, o Gabigol, que é um jogador revelado no Santos, a partir do momento que ele começar a entregar dentro de campo, se ele fizer isso rapidamente, isso tudo vai ser apagado. O que os caras querem, o que a torcida quer é gol do Gabigol. Quer ele jogando bem com o Neymar, entrosado, é isso que importa para a torcida do Santos nesse momento. E se fizer gol em clássicos, Zé? Meu Deus do céu, aí... Contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Se fizer o gol e meter aqui, ó, acabou. Não precisa fazer mais nada. Mas nada, já se garante. E quando for jogar contra o Flamengo? Pensou, Alex, faz um gol contra o Flamengo? No Acho Maracanã. que ele nem comemora. Pensou? Eu acho que ele não Você acha que comemoraria. não? Acho Acho que que não. comemora. Ele é um dos maiores ídolos da história inteira do Clube de Regatas do Flamengo. Ele é um dos principais jogadores da história do Flamengo. Então, acho que ele já disse em muitas ocasiões, os dois maiores clubes do Brasil são Flamengo, Santos, enfim, já colocou os dois ali no mesmo patamar. E entendo que se ele chegar num Maracanã com 60 mil pessoas e fizer um gol com a camisa do Santos, ele vai ter um respeito muito grande, porque tem uma história maravilhosa com a camisa do Flamengo. Tá certo, vamos ter que pagar pra ver, vamos ter que esperar pra ver, vai demorar um pouquinho. Não vai demorar tanto não, né? O brasileiro já brasileiro logo já começa. vai começando aqui, né, gente? E falando em brasileiro, em Flamengo, o elenco do Palmeiras se reapresentou ontem à noite na Academia de Futebol, dormiu no local e realizou hoje os exames médicos daquele início de temporada, como a gente já sabe. A expectativa é de que o técnico Abel Ferreira retorne de férias amanhã, quando começam os treinos do grupo. Sim, já estava acordado ali, né, anteriormente, que o Abel voltaria apenas alguns dias depois. Pega bem, pega mal, o que vocês acham disso? Se está acordado, tá ok? Como é que fica isso para vocês? Acordo é acordo. Se está acordado, tá tudo certo. E a Leila, ela costuma dar esse tipo de situação, né, pro Abel Ferreira, de voltar só depois. Entende que família na Europa, lá em Portugal, viagem longa, aquela coisa toda. É um cara que tem uma história gigantesca. Que ficou um tempo a mais também antes de ir, né? 3 dias já a mais. ficou também a mais. Então, assim, é um cara que tem história, gente. E aí, essa história, ela é muito respeitada em muitas situações. E esses acordos acabam acontecendo. Eu entendo que se for acordado, tá tudo certo, até porque os jogadores estão fazendo exames ainda. Não é que, chegaram, já tem que dar o treinamento e o Abel tá lá em Portugal. Os caras estão fazendo exames aqui ainda, então, pra mim, tá tudo ok, Alex. Esse assunto ganhou um peso maior depois da fala do Felipe Melo, que por meio das suas redes sociais viralizou a opinião dele de uma maneira forte até. Quem é do futebol sabe que o Felipe Melo não morre nada de amores pelo Abel Ferreira, né? Existe ali uma certa aceitação política, mas no fundo o Felipe Melo ficou muito chateado pela forma como ele foi tratado na sua saída do clube, né? Ele entendeu que não foi valorizado do jeito que deveria ter sido, pela história que ele construiu dentro do Palmeiras, pela idolatria, enfim. E o Felipe Melo acabou carregando a tinta nesse tema, né? Dizendo que antes tudo bem, que nas outras vezes que o Abel chegou depois, não tinha problema, porque ele tinha ganho títulos, tinha, né, conquistado. Dessa vez, depois do ano que o Palmeiras teve, ele deveria ter sido o exemplo de todos, na opinião do Felipe Melo, ser o primeiro a chegar para poder falar, vamos começar o ano, estou aqui, o chefe de vocês está aqui recepcionando vocês, enfim, né, mais ou menos nesse contexto. Eu acho assim, está combinado. E acho que esse barulho todo fez com que o Abel antecipasse um pouco a sua volta, porque a programação não era para ele voltar já amanhã, era para ele voltar daqui a alguns dias, só no final da semana. Então talvez ele tenha também resolvido voltar antes por conta desse barulho que foi feito, porque, na minha opinião, o Abel merecia até, mais esse ano, para ver o que ele é capaz de fazer na tentativa de resgatar as vitórias e os títulos, principalmente, mas então pelo você está falando que prejudica ele voltar depois? Eu acho que ele poderia... Um dia depois? Não, ele voltaria no fim da semana. Não, agora? Não, mas acho não, agora não. Ele voltando amanhã tá legal, ainda tá em dia, tá tudo certo. tranquilo. Ele volta amanhã. Mas a programação inicial não era voltar amanhã, Sim, é isso que eu quero entendi. dizer. Ele voltaria... acho que Provavelmente ele vai falar sobre isso também. No Ele final da semana, certeza, enfim. no jogo. Mas pelo que aconteceu no fim do ano, pela forma que aconteceu, pela pressão exercida no fim do ano, muita gente nas enquetes dizendo que ele deveria sair do Palmeiras por conta da não conquista de títulos já em 2 anos seguidos. Então acho que ele, né, poderia evitar esse tipo de situação voltando 2, 3 dias antes, que também não ia matá-lo, né? Não é uma coisa assim que vai cortar o braço porque ele vai voltar 3 dias antes. Mas realmente ele acaba voltando um pouco antes do que nós tínhamos como informação de que ele voltaria. Mas também ele foi um dos últimos a sair também. Então,
Tá no pacote, sair né? de férias. Tá no pacote também, né? Claro. Ele não pode ser igual o jogador, né? Acabou o jogo, ele vai embora. Ele faz parte da diretoria de planejar o elenco. Sim, O que, aliás, está muito lento, diga-se de passagem, né? Mas então vamos falar. Mas tava demorando. Vamos falar. Tá. Tava demorando. Não, contrataram o Marlon Freitas e fizeram um carnaval escarcel, porque contrataram um jogador. Exatamente E o sobre resto? isso. É E o exatamente resto? sobre isso que nós vamos falar agora, Alex. Dá licença. Aí, ó. Se der 2 tartarugas na mão da diretoria do Palmeiras, as 2 escapam. Olha impressionante. Aí. 5 de janeiro de 2026, Alex Miller já tá nesse veneno. Não se fala que precisa de um zagueiro, de um camisa demorando. 5, de um meia, de mais um atacante. Aí os caras demoram 2 meses para anunciar o Marlon Freitas, depois que anuncia, Quantos que precisa? mais uns 4 pelo menos. Quantos anunciou? Só um. Quem? Marlon Freitas. Marlon Freitas. Que é bom jogador, foi gostei dessa. anunciado. Eu gostei. Agora, final de semana, anunciou Marlon Freitas, que estava no Botafogo. Marlon Freitas que também deu aquelas provocadas no Palmeiras quando estava no Botafogo. É uma piscadinha de né? Daqui a pouquinho eu já vou falar com você, Alex. Você tá daquele jeito que eu gosto quando o Alex fica assim, ó. Vamos dar uma olhadinha, então, nas primeiras palavras do Marlon Freitas, que agora é jogador do Verdão. Parla. Então, assim, eu estou muito feliz, né, e eu quero ajudar muito, né, e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano vitorioso para nós, né, e eu vi também, né, eu estava passando pelo CT, né, a frase recomeçar, né, então, assim, eu também tô com muita vontade de voltar para os caminhos, né, das vitórias, das conquistas, então, como eu falei, esse casamento já deu certo. Assim, eu tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né, fiquei surpreso. Mas isso mostra a confiança, né? Isso para o jogador é muito importante, né? E a gente conversou bastante, né? Não falamos ainda dessa parte tática, da função que eu vou exercer ali dentro do campo, mas o mais importante é estar aqui, se entregar, né? Se entregar. Alex Miller. Oi. O que você acha dessas primeiras palavras do cara que deu uma piscadinha quando era do Botafogo? O Abel ligou pra ele e ele falou, esse casamento já deu certo. Foi isso que ele acabou de falar. Eu gostei das palavras do Marlon Freitas. A piscadinha não atingiu muito, porque naquele dia da piscadinha ele tomou uma virada de 4-3 e o Palmeiras depois foi campeão. Então foi uma piscadinha que entrou para a história positiva do Palmeiras. Então, Marlon Mas Freitas, imagina os botafoguenses. hoje eles estão bem chateados. Marlon Freitas, para você aqui, vem comigo aqui, Marlon Freitas. Ó. Bem-vindo, Marlon Freitas. Você é fera. Você é fera, Marlon Freitas. Bom jogador, 30 anos, a experiência que o time precisa. Né, um atleta que pode ajudar demais no meio campo, acho que mais como camisa 8, hein? Não vem falar que contrataram camisa 5, que pra mim não engula isso aí não. Camisa 5 não, ele é um camisa 8, que chega pra compor aí o time, pra ser titular, pra fazer o meio campo com o Andréas Pereira jogando um pouquinho mais avançado, aí beleza, mas tá precisando de um 5. Marlon Só Freitas, tem o Emi Martínez, né? Que também não tem nada. Então, o Marlon Freitas, ótimo jogador. Ótimo jogador. Gostei muito, demais da contratação. Mas não pode ficar pendurado no Marlon Freitas como se tivesse sido a contratação do Messi há 10 anos. Tem que ser um elenco mais forte, com mais peças. Outro dia eu vi uma matéria falando assim, Palmeiras mudou o perfil de contratações. Trará jogadores mais experientes, não sei o quê, com mais qualidade para chegar e jogar. Pô, o campeonato começa daqui a 6 dias, 5 dias. E só trouxe o Marlon Freitas. Repito, cadê os 5? Cadê o zagueiro a mais que eles falaram? Que o Mikael vai fazer parceria com o Messi lá no Inter Miami e vai contratar alguém? Cadê? Cadê o Nino, que estão falando há 20 dias aí e ninguém mais fala do Nino? Ninguém mais fala do Nino. Cadê? Lembrando, né? O Alex está falando aqui, porque de fato, gente, Paulistão começa no final de semana agora. Palmeiras sábado que pega vem, hoje é Portuguesa. segunda. Daqui a 5 dias. Daqui a 5 dias. Campeonato Brasileiro já é no final do mês, então de fato... Eles estão falando agora em mudança de perfil na hora de... Então é para 2027, é isso? Não, mas eu entendo que já é uma mudança de perfil, sim. É jogador. É um indício de que as mas é muito lento o negócio. Para essa temporada de 2026 serão contratações diferentes. Um jogador de 30 anos consolidado, ídolo do Botafogo, campeão de Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro com a camisa do Botafogo, chega para ser titular desse time do Palmeiras. Agora, é isso que você falou, é um jogador que ele não é um camisa 5, mas você abre espaço para o menino da base e o Pacheco também, que é uma joia tratada pelo Palmeiras, mas é um menino. E aí você tem que compor esse time. O Andréas Pereira entendo que vai ser adiantado um pouquinho para jogar de 10, para o Marlon entrar no time e jogar de 8, e aí vamos ver quem que ele vai colocar de 5. Mas é uma mudança importante sim no perfil de contratações do Palmeiras. O Palmeiras
Palmeiras, depois que perde a Libertadores para o Flamengo, perde o Campeonato Brasileiro para o Flamengo agora em 2025, entendeu que não dá para contratar apenas meninos, jogadores jovens de revenda para vender lá na frente para a Europa. Não dá. Time que quer ser campeão tem que ter jogador experiente, tem que ter cara acostumado a ser campeão, que saiba ser campeão. O Abel e a diretoria, no meu modo de ver, entenderam isso. E entendo eu que o Marlon Freitas é apenas a primeira contratação desse novo molde de contratações do Palmeiras para 2026. Sim, mas e a sequência? Vai demorar quanto tempo? Não sei quanto que vai demorar, mas quando contratar vai ser nesse perfil. Só que enquanto isso os outros clubes estão contratando. O Flamengo é agressivo no mercado, o Cruzeiro é agressivo. Não, mas quem que o Flamengo trouxe de tão agressivo? Cara, mas você vê os times se Mas não trouxe ninguém. Também não precisa muito, o Flamengo. Ué, então tá bom, o Palmeiras Mas também tá tem que... tentando ali, Palmeiras também precisa de Jorge, muito. agora tá sondando ali Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, Caio Jorge, você ouve Mas falar... fechou com alguém? Mas você vê a movimentação. Uma coisa me chamou a atenção, Zé. Você falou do Andreas Pereira podendo atuar como um 10. Andreas Pereira é camisa 10 pro Palmeiras? Camisa 10. Dependendo do esquema tático, pode ser um cara mais avançado que tem qualidade para isso. Até porque os 10 que o Palmeiras tem lá, meio que água de salsicha, né? Maurício, Felipe Anderson, não resolveram. O que resolveram? Nenhum assumiu a condição de titular. Não tá mais naquela, e o Veiga é para de vez em quando. Né? Naquele primor técnico. Certo. O Andrés tem vaga até em seleção brasileira. É bom jogador. Tá bom, ó. E tem o Paulinho, né? Tem que esperar o Paulinho. Esperar o Paulinho. Uns 3, 4 meses, talvez ele volte. Vamos pro resultado da enquete, então? Qual a melhor dupla ofensiva neste começo de ano entre os grandes paulistas? E a maioria respondeu o que eu responderia também, Memphis e Yuri, com 53% dos votos que vocês falaram que era Flaco Roque. Agora que a enquete que o pessoal respondeu, você falou que era igual. É lógico, porque eu não importo, eu sou a sua apresentadora. Vocês importam, vocês estavam errados. Gente, é isso. Acabou aqui? Vamos fechar o noticiário do Corinthians. Tá bom. Eu já estava falando, acabou aqui? Não, quero saber mais do Corinthians. Tem novidade sobre a Neoquímica Arena, Silver, é isso? O Corinthians começa o ano já com o dinheiro bloqueado pela Caixa Econômica Federal. O Corinthians, como campeão da Copa do Brasil, tem uma robusta, digamos assim, premiação pelo título da Copa do Brasil, e metade desse prêmio está bloqueado pela Caixa, de acordo com um contrato de refinanciamento da Neoquímica Arena, que foi realizado ainda sob a gestão do Duílio Monteiro Alves. A Caixa tem direito sim de bloquear outras receitas do Corinthians se alguma parcela ficar em atraso em relação ao estádio. É o que aconteceu. O Corinthians está negociando com a Caixa para ver se consegue a liberação dessa grana, porque o Corinthians precisa derrubar o transfer ban, por exemplo, do Félix Torres. Pelo menos com o Matias Rojas, o Corinthians conseguiu pagar 20 milhões dos 40 que deve. Ao Félix Torres, ou melhor, ao Santos Laguna, que vendeu o Félix Torres para o Corinthians deve ainda mais de 30 milhões de reais. Então, portanto, metade do prêmio da Copa do Brasil está bloqueado na Caixa Econômica Federal. Muito bem, gente. E essas notícias aí, então, hein? Só para manter o nível de mas não constância. Precisava, gente. É dia 5 de janeiro. Esse contrato que o Corinthians tem, esses moldes aí que o Corinthians chegou para construir o próprio estádio, eu não gosto. Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, fez melhor com a W Torre para conseguir o Allianz Parque. Mas o estádio é da W Torre, mas o Palmeiras não colocou R$1. E depois, ali em 2040, 2044, terá o estádio só para si. Essa dívida é pagável? Eu acho que não, Marina. Eu entendo que é uma dívida muito grande. Os corintianos fizeram até a vaquinha lá para tentar angariar fundos para pagar a Neoquímica Arena e já parou, porque é muito dinheiro, é uma quantia exorbitante. Para mim é impagável esse dinheiro. Alex? Não dá. Eu acho muito difícil. A não ser que a Caixa seja bem condescendente e boazinha com o Corinthians. Pois é, gente. Olha, agradeço vocês dois por estarem aqui comigo. Eu também te agradeço pela atenção. Vocês aí do outro lado por estarem com a gente. E agora vocês ficam com o Jornal da Gazeta.